Olá, meus amores! Tia Rez está de volta para mais uma aulinha e hoje Tia vai contar uma história que aconteceu há muitos anos atrás, bem antes dos meus pais, dos meus avós e até mesmo dos meus bisavós serem nascidos. Essa história aconteceu há 200 anos atrás, que era uma vez um príncipe, mas ele não era um príncipe das histórias de princesa, não. Esse príncipe era real e ele veio com a sua família de uma terra muito distante chamada Portugal. A viagem durou muitos dias em um barco chamado Caravela. Eles vieram morar no Brasil. Ao chegarem no Brasil, o povo brasileiro amou Pedro, porque ele era um rapaz muito inteligente e muito corajoso. Após alguns anos, a família real recebeu uma carta que dizia que eles deveriam retornar para Portugal. O seu pai nomeou Pedro como o príncipe regente do Brasil. E aí retornaram para Portugal e Pedro ficou aqui. Pedro amava as terras brasileiras, as florestas, os rios, sem contar num povo hospitaleiro e acolhedor que as terras brasileiras possuem. Após alguns anos, Pedro recebeu uma carta de Portugal e que dizia que ele também deveria retornar para Portugal. Só que Pedro não quis ir, então ele juntou seus soldados e foi até as margens de um rio chamado Rio Ipiranga e então proclamou a independência do Brasil e gritou: independência ou morte! E a multidão toda gritou: independência, independência! E então, a partir desse dia, o Brasil deixou de ser terras de Portugal e passou a ser uma terra livre, ou seja, não eram mais de Portugal, não recebiam mais ordens de lá. Era uma terra independente. E olha só, meus amores, na tarefinha de hoje, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão, levar o príncipe Pedro até as margens do rio Ipiranga. Tia, mas com o quê? Vocês podem pegar um giz de cera da cor que vocês desejarem, ou também tinta guache. E olha só, meus amores, nos anexos que a tia Regi mandou em PDF, também foi uma pintura e que vocês vão utilizar na dica do dia, que vocês vão pintar com gelo. No meu caso, tia Regi escolheu a cor amarela porque não tinha nenhuma outra aqui. E então vocês vão fazer o seguinte: coloca a tinta nos cubinhos de gelo, leva ao refrigerador. Tia colocou um palito para ficar mais fácil o manuseio. E aí vão caprichar na pintura que tia Regi mandou lá, que vocês podem usar as cores que vocês desejarem. Tá certo, meus amores? Um beijão e até a próxima!